Boa noite, alunos. Tudo bem? Bom, eu estou gravando novamente essa aula de alergia alimentar. Eu já dei esta aula, mas eu vou gravar porque não ficou gravado, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar hoje, então, o que é a alergia alimentar, né? Então, são as reações adversas a alguns alimentos. Elas se apresentam como alguns problemas muito comuns, mas elas têm várias manifestações. E não é só no trato gastrointestinal, porque a gente pensa que um alimento, quando a gente ingere um alimento, a gente acha que o problema e a alergia vai se mostrar como uma diarreia, uma constipação, uma dor abdominal, e não, ela pode se manifestar como um problema cutâneo ou também como um problema respiratório. Qual é a diferença de alergia e de intolerância? A alergia basta consumir uma pequena quantidade mínima, já é o suficiente para dar um efeito adverso. A intolerância é tolerável uma quantidade X, a partir daquela quantidade X é que se torna intolerante. Então a intolerância é uma reação adversa a um alimento causada por reações tóxicas, farmacológicas, metabólicas ou substância química. Já a alergia é uma reação adversa mediada pela imunoglobulina E. Então, a reação ocorre após o consumo de um alimento específico e causa alterações funcionais. A intolerância, a gente tolera uma determinada quantidade, a alergia não. E a reação alérgica, ela é muito maior, porque ela é mediada por uma imunoglobulina. O efeito pode ser dentro de 1 minuto após a ingestão até 2 horas. E ele pode durar até 2 dias. Pode ter sintomas na pele, no trato gastrointestinal, no sistema respiratório. Quais são os alimentos mais alérgicos? Carne de porco, ovo, peixe, frutos do mar, galinha, peru e leite. Desses, os mais alergênicos é o ovo, peixe, os frutos do mar e o leite. Outros alimentos que também são alergênicos: o milho, centeio, nozes, abóbora, amendoim, chocolate, soja, trigo e castanha. Desses, os mais alergênicos são amendoim, soja, trigo e castanhas. A intolerância à lactose, que a gente também chama de hipolactasia, ela acontece por uma deficiência de lactase. Esta é a causa da intolerância, tá? Ela acontece porque existe uma diminuição da capacidade de digerir lactose. Por quê? Porque existe uma baixa quantidade de enzima que faz essa digestão. Ela pode ser congênita, primária ou secundária. Então, a criança, ela pode nascer, né, com uma quantidade muito baixa, né, de lactase. Ela pode ser também uma intolerância, como que se diz? Pode ser, ela é oriunda de uma baixa quantidade de lactase, mas não necessariamente é congênito, tá? Pode ser assim, por exemplo, um idoso, né, com intolerância à lactose, ele tem uma intolerância primária, porque houve redução na enzima lactase, tá? Mas é uma intolerância primária. A congênita já nasce com esse problema. E a secundária, ela é secundária a alguma coisa, por exemplo, ela é secundária a uma intoxicação alimentar, ela é secundária ao ato de você ficar 1 mês sem leite e de repente voltar a tomar o leite, né? Porque se você fica sem leite, sem ingerir lactose, a lactase também é diminuída e ela está lá nas microvilosidades intestinais. E aí, a hora que, como não tem lactose para ela digerir, ela também é diminuída, e a hora que você toma leite ou algo que tem lactose, você vai ter os sintomas de intolerância por este motivo, não necessariamente porque você é intolerante, tá?
Os sintomas é a cólica, flatulência e diarreia. Também existe aí uma distensão abdominal, existe também uma dor de cabeça referida por alguns pacientes. Qual que é a terapia nutricional? Retirar a lactose da alimentação. Então, a gente tem que tirar todos os leites e derivados de leite e alguns suplementos que contêm lactose para melhorar o sabor. Então, a gente também precisa aprender a verificar qual é a quantidade que esse paciente tolera. Então, o que eu faço? Eu tiro tudo e vou acrescentando aos poucos. Então, eu tiro tudo que tem lactose ou é derivado de leite, que tem lactose também. E aí eu incluo um alimento pobre em lactose, embora tenha, mas que seja pobre, por vez, né? Por exemplo, eu tirei tudo por uma semana, né? Por 4 dias. Daí eu vou reiniciar. Quando eu reiniciar, eu não vou reiniciar com leite, eu vou reiniciar com leite fermentado ou com iogurte. Por quê? Porque as bactérias, as bifidobactérias do iogurte e do leite fermentado, elas usam a lactose para fermentação. E então a lactose desses alimentos é em quantidade menor. Então, para eu verificar a quantidade de lactose que é tolerada, eu incluo gradativamente. Então, os iogurtes e os leites fermentados, desculpa, gente, são bem tolerados por isso. A gente deve ficar atento aos suplementos, como eu já disse, e alguns medicamentos que podem conter lactose. Já a alergia alimentar, ela resulta em uma sensibilidade a um antígeno. A alergia alimentar, ela atinge principalmente crianças e principalmente abaixo de 6 anos, de 5 anos. Os prematuros, crianças de primeira infância, crianças desnutridas e crianças com imunodeficiência são crianças que têm um risco maior de desenvolver a alergia alimentar. Por que a prematuridade é um risco? Porque quando a criança nasce, ela tem um intestino muito permeável, né? E aí, se ela não conseguir digerir uma proteína, por exemplo, essa proteína passa intacta do intestino para a corrente sanguínea, e aí ela é reconhecida como um corpo estranho, né? E por isso começam as reações adversas. Não só o prematuro tem esse risco, mas o recém-nascido também tem permeabilidade intestinal alta. Até 3 meses de vida é muito alta essa permeabilidade intestinal. Por isso é importante a gente incentivar o aleitamento materno. Porque o leite humano, ele tem a proteína própria para o humano digerir, né? E principalmente nessa fase onde ele está aprendendo a digerir. Gente, dentro da barriga da mãe, essa criança não digeria. A alimentação dele era parenteral, né? Pela cordão umbilical. Então, ele precisou aprender a consumir o leite, a fazer digestão. Então ele vai ter gases, ele vai ter cólica, ele tem permeabilidade intestinal. Então é um momento que a gente tem que dar aquilo que é de mais adequado, que não tem nada mais adequado que o leite humano. Mas aí o que acontece, né? Muitas vezes a mãe está nervosa, com muita visita no quarto, muita gente palpitando, o leite dela não desce, o nenê chora e a criança não consegue mamar. E aí chega a enfermeira e fala: não, fica calma que a gente vai dar um leitinho. Esse leitinho pode ser aquele leitinho lindo da latinha que tem na farmácia, que custa caro. Ele não deixou de ser de vaca, ele só foi modificado para ficar o máximo parecido com o leite materno, mas ele não fica, tá? Porque a digestibilidade dele é diferente, tá bom? Agora, a partir de 1 ano, a criança já pode tomar leite de vaca, né? Ela já tem condição de digerir esta proteína. Outros fatores de risco: a hereditariedade, a exposição a algum alimento, por exemplo, isso, chegou um recém-nascido, ele não está mamando, a mãe está desesperada, o leite dela não desce, e aí chegou a enfermeira com 5 ml de leite de lata, né, um leite que é de vaca, mas ele é modificado,
E aí foi dado para esse paciente, por mais que ele foi modificado, ele pode ainda passar de uma forma intacta para a corrente sanguínea e causar uma alergia, e daí ele desenvolve a alergia por uma exposição que ele teve precoce. E aí ele pode desenvolver a intolerância à lactose também, não só a alergia. A permeabilidade intestinal, como eu falei, também é um fator de risco, onde as proteínas intactas são absorvidas e podem ser encarados como antígeno. A integridade da barreira do gastrointestinal se completa depois que os bebês nascem, né? 2% dos alimentos ingeridos ainda são absorvidos e transportados de forma imunologicamente intacta. Então, os sintomas de uma alergia alimentar, 70% é um sintoma do trato gastrointestinal, 24% é da pele e 6% do sistema respiratório. E ainda tem um sintoma mais grave, que é a anafilaxia. Ele é um sintoma raro, mas que pode acontecer. Então, os sintomas graves incluem também a dor abdominal, náusea, vômito, cianose, baixa pressão, angioedema, dor torácica, urticária, diarreia e pode até morrer. A alergia acomete na maioria dos casos crianças e ainda assim não é um percentual grande, tá? Por isso que acontece muito, assim, do próprio pediatra prescrever fórmula, né? Claro que eu não vou tirar das costas dele porque que ele não incentiva sempre o leite humano, né? E eu acho que o pediatra tem um papel muito importante e o leite humano ele é incomparável. Mas o que acontece? Muitas vezes ele avalia o estado emocional da mãe, aquela situação, ela está apavorada porque o filho não come, a avó está dizendo que ele vai morrer de fome, a outra avó está dizendo que ele está chorando de fome. Então a mãe, coitada, né, que tá com os hormônios todos alterados depois do parto, depois de uma cesárea, então é dispendioso para ela processar tudo isso, né? E eu gostaria de acreditar que é por isso que o pediatra faz essa prescrição, e também gostaria de acreditar que é porque ele considera que um baixo percentual de crianças desenvolve alergia, porque na verdade o leite humano é o que deve ser indicado, gente, até 1 ano de idade. Não, até mais, mas assim, não existe um leite que seja melhor do que ele, tá bom? Para um lactente. Os alérgenos mais comuns para crianças é o leite, né? Entre ovo, trigo e peixe. A alergia ao leite de vaca é uma exposição precoce desse alimento associada à imotilidade do sistema imune. Como eu disse para vocês, fez uma exposição precoce numa criança que acabou de nascer e que tem uma alta permeabilidade intestinal e um sistema imunológico muito debilitado, não debilitado, muito prematuro, né? Muito imaturo, literalmente imaturo. A retirada do leite de vaca é a terapia nutricional para este paciente. Tem que tirar a proteína da vaca, não é? A gente não está tirando o leite, a proteína da vaca não, a proteína do leite da vaca. A gente não está tirando a lactose, a gente está tirando o leite pela caseína, pela lactoglobulina, pela lactoalbumina que está lá, tá? Usar fórmulas isentas de proteína alergênica, né? Quais são essas fórmulas isentas? Existem os peptídeos, ou seja, a proteína está hidrolisada e tem aminoácidos também. Então a gente tem as fórmulas hipoalergênicas, que tem mais peptídeos do que aminoácidos, e tem as extensamente hidrolisadas, que tem um potencial alergênico menor ainda, porque a proteína está totalmente hidrolisada. Elas custam bem mais caro, mas quando existe uma intolerância, uma alergia ao leite de vaca, são elas que têm que ser utilizadas. Verificar a deficiência de cálcio, vitamina A e vitamina D, e incentivar sempre o aleitamento materno exclusivo. A gente tem que fazer educação continuada desses familiares, evitar a contaminação cruzada, evitar consumir alimentos cujo rótulo contenha traços de leite, porque se tem traços de leite, tem traços de proteína do leite. Esses são os nomes
dos ingredientes que contém leite e que na verdade pode não parecer que tem leite, né? Então o próprio leite in natura, condensado, em pó, achocolatado, maltado, queijo coalhado, iogurte, creme de leite, chantilly, farinha láctea, caseína, caseinato, lactoalbumina, lactoglobulina, lactulose, lactose, proteína do soro do leite, proteína láctea ou composto lácteo. Quando o paciente identificar algum desses nomes, é possível que tenha ali também a proteína do leite de vaca, tá? A terapia nutricional cura 50% das crianças após 1 ano, 75% após 2 anos e cura praticamente todas as crianças a partir de 3 anos. E aí ela pode ter uma dieta normal. Para as outras alergias, qual é a terapia nutricional? A mesma, excluir o provável alérgeno da dieta. Provavelmente ele desenvolveu uma alergia ao amendoim, ao trigo, aos frutos do mar, então a gente tem que tirar. Professora, mas assim, e se acontecer do paciente relatar vários sintomas e ele não souber o que ele tem que tirar? Como que eu vou saber? O que a gente precisa? Primeiro, pedir fazer um recordatório alimentar e um diário alimentar de alguns dias com esse paciente, para ele escrever tudo que ele comeu e a quantidade que ele comeu. Por quê? Para a gente identificar quais os possíveis alérgenos. Carne de porco, milho, amendoim, castanhas, kiwi, o leite, a soja, o peixe, os frutos do mar, né? Então a gente vai identificar. E aí a gente vai tirar esses alimentos da dieta. E então eu vou detectar esses alimentos e vou retirar. Isso eu faço através de uma história clínica, faço através de uma anamnese e recordatório e o diário alimentar que eu disse para vocês, de vários dias, né? Quais são os aspectos abordados na investigação dessas alergias? Eu tenho que ter uma lista de alimentos suspeitos e identificar o consumo nas últimas semanas, ver a quantidade do alimento, ver a forma de exposição, as manifestações clínicas, quais os sintomas depois daquele alimento, se a pessoa lembrar, a duração dos sintomas, os possíveis medicamentos tomados e a reprodutibilidade. Ou seja, isso aconteceu novamente quando você comeu de novo tal alimento, certo? Fora isso, a gente vai ver o exame físico, sinais de deficiência e o estado nutricional. Geralmente a alergia leva ao emagrecimento. E os exames laboratoriais, como TSH e determinação sérica de imunoglobulina E. E aí também tem a confirmação da alergia alimentar pelo teste de provocação oral, que é o teste padrão ouro, né? Existe assim, expor o paciente ao alimento, mas isso tem que ter um local próprio para isso, tem que ter uma equipe médica, né? Tem que ter condição dos primeiros socorros, né? Porque pode ser que realmente a pessoa desenvolva uma resposta alérgica muito grave, certo? Então deve ser realizados em locais equipados, sob supervisão médica. Os testes negativos, quando evitam dietas restritivas, por exemplo, você vai testar vários alimentos. Se ele não teve sintoma para alguns alimentos, você pode deixar ele comer. Então a dieta não fica tão restritiva. Porque qual que é o nosso papel? Retirar tudo que é possível e incluindo um por vez. Quando o teste de provocação oral, esqueci o nome, derem positivos, reforçam a possibilidade de eliminação do alérgeno. Olha, ele tomou leite ou comeu uma carne de porco e realmente foi um teste positivo, teve sintomas, então é um alimento que realmente eu vou tirar, tá? Mas quando não se sabe exatamente quais os alimentos envolvidos, deve-se iniciar uma dieta oligoalergênica, que é a dieta que a gente chama de dieta de eliminação, tá? Essa dieta dura 3 semanas,
A gente pode oferecer uma dieta semi-elementar, que é com os nutrientes parcialmente hidrolisados, ou elementar totalmente hidrolizados. O que pode consumir essa dieta? Arroz, flocos de arroz, batata doce, mandioca e batata e tapioca. Pode-se consumir algumas verduras, a maioria, frutas também, carnes de frango, peru e carneiro, os óleos de oliva vegetal, creme de vegetal sem leite, creme vegetal, aliás, sal, vinagre branco, açúcar, cana e mel, e água e chá claro. Nesta dieta de eliminação, a gente tem que monitorar e orientar muito bem o preparo. Não é para colocar nenhum Ajinomoto, não é para colocar um caldo quinoa, porque a gente também vai estar fazendo o teste do glúten, né? Nada de tempero pronto, tudo in natura, tudo da forma menos industrializada possível. Evitar contaminação cruzada com alérgeno, né? Por exemplo, não vou falar para o paciente fazer um pão para o filho, né? Porque só do trigo, você mexer com o trigo, ele pode já dar alergia. E talvez seja necessário suplementar por essas 3 semanas. Se o alimento for excluído, se o alimento que for excluído melhorar os sintomas, deve ser evitado por algumas semanas. E daí, coloca-se de novo esse alimento na dieta de reintrodução. Lembrando que cada alimento deve ser consumido de forma separada. Deve-se consumir a quantidade recomendada pelo nutricionista, proceder da mesma forma com todos os alimentos. Então, por exemplo, foi feita uma dieta de exclusão de 3 semanas. Aí você vai montar uma ordem dos alimentos que você vai reintroduzir e você vai dar um tempo. Se a resposta alérgica pode acontecer dentro de 24 horas, você não vai dar 2 alérgenos no período de 24 horas. Hoje você vai dar uma dieta, um alimento que é possivelmente um alérgeno, e dentro de 24 horas, se não deu nenhum sintomas, pula um dia e no outro dia ingere o outro alimento, que pode ser o possível alergênico, tá? A dieta deve ser planejada para que o alimento comprovado de alergia seja realmente eliminado. Então, quando que a gente detecta o alimento alérgeno? Quando a pessoa consumiu e aí voltou os sintomas que ela relatou no início. Aí a gente sabe que aquele alimento é o provável alérgeno, tá? A ordem de reintrodução: leite de vaca, ovo de galinha, produtos à base de trigo, hortaliças, frutas, milho, carne e temperos. Como que a gente previne alergia? Aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida. Alimentação complementar e oportuna após os 6 meses de vida. Desde a gestação, ômega 3 e alguns micronutrientes, certo? Não tenham dúvida que aleitamento materno reduz a alergia alimentar, certo? Agora, com relação à doença celíaca, é uma intolerância permanente ao glúten, produzindo lesão na mucosa do intestino delgado. Isso acontece pela presença do glúten, que está presente no trigo, no centeio, na aveia, na cevada. O trigo tem tanto a gliadina quanto a glutenina. A fração tóxica que causa alergia é a gliadina. E quando essas duas frações, quando umedecidas, elas formam glúten e aí tem a pessoa que tem realmente a alergia ao glúten, tem os sensíveis ao glúten. Quais são os sintomas? Aparecem dentro de 9 até 24 meses. A pessoa é irritada, desnutrida, porque é muito difícil ganhar peso, e ela pode ter presença ou não de edema nos membros inferiores, por conta da baixa absorção de nutrientes. Pode ter diarreia, distensão abdominal, distúrbio de eletrólitos, alcalose ou acidose. Qual é a nossa orientação? A se atentar para as necessidades nutricionais, considerar a idade, se for criança eu vou orientar coisas apetitosas para a criança, vou considerar o hábito familiar e o estado de saúde desta pessoa. E o principal, excluir o glúten da dieta. Não tem como. Como que eu faço isso? Excluindo tudo que é industrializado, porque a maioria dos produtos industrializados contém glúten. Fora isso, excluir trigo, cevada, centeio e aveia.
Eu não quero que vocês pensem que o trigo é maléfico, ou o glúten. Ele não é, ele é maléfico para aquele que tem alergia, mas para aquele que não tem, ele não é maléfico, tá bom? Então é importante a gente orientar esse paciente, estar sempre lendo rótulos. Quais são os substitutos do glúten? O milho, arroz, a mandioca, a batata e a araruta. E quais as farinhas que eu posso usar no lugar da farinha de trigo? Por exemplo, farinha de milho, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho, fubá, amido de milho e creme de arroz. Crianças têm que ter muito cuidado com relação às festinhas, porque tem alimentos que contêm glúten. Os adolescentes têm que cuidar com a bebida, porque é um momento que eles estão, descobrindo. E os pais devem aprender a manipular os alimentos isentos de glúten, e isso tem que se tornar um hábito familiar, porque é muito difícil para uma criança se enxergar assim. Não, filho, esse não, esse que é o seu. Esse outro é dos outros da casa. Parece que ele é sempre a criança excluída, a criança diferente, tá? A suplementação é muito provável que seja necessário de ferro, ácido fólico, cálcio e vitamina A, D, E e K, tá? E aí, com relação à esofagite eosinofílica, que é um quadro típico de doença do refluxo gastroesofágico, é um outro tipo de alergia. A pessoa tem pirose, uma queimação, e tem tosse que nunca melhora. Também não melhora com a diminuição da produção de ácido clorídrico. Fora isso, isso acontece porque existe uma presença do infiltrado eosinofílico na mucosa esofágica, e esse infiltrado eosinofílico é uma resposta inflamatória, por isso tem dor, está ardendo, a pessoa tem essa tosse. Em 2008 houve 29 casos brasileiros, então é uma doença rara, um problema raro. Não está claro quais os antígenos podem desencadear este processo, e eles respondem bem com corticoide, O corticoide é um anti-inflamatório e um potente antialergênico, Ela é mais comum em homens e as manifestações diferem de acordo com a faixa etária. Por exemplo, o lactente, ele pode ter muita dificuldade para se alimentar, porque ele tem muita dor para engolir. Os escolares também referem dor na garganta e vômito. Os adolescentes referem dificuldade de engolir. E os adultos, dificuldade de engolir, dor torácica, impactação de alimentos no esôfago, difícil de deglutir, e dor no abdômen superior. Como tratar nutricionalmente? Eliminar os alimentos relacionados aos sintomas. Então, eu vou pegar toda aquela gama de alimentos que tem risco de alergenicidade e vou tirar a alimentação. Evitar os industrializados. Vou garantir a oferta de calorias para atender as necessidades nutricionais, e vou fazer uma dieta de exclusão de 3 semanas e volto a reintroduzir naquela ordem e vejo se os sintomas dessa esofagite melhoram. Quando os sintomas voltam, eu detectei qual é o alimento que essa pessoa não pode consumir. Fora isso, eu posso também fazer o teste de provocação oral, Só que para isso não dá para ser feito em pequenas cidades, tem que ser nos grandes centros apropriados, tá bom? Eu realmente gravei essa outra aula porque eu vi que não havia gravado a primeira, e foi até bom porque eu tinha aberto a apostila que não estava atualizada para dar essa aula. E hoje eu abri a apostila certa, aquela que está no mudo. Então, há males que vem para o bem, esse veio para o bem, tá bom? Qualquer dúvida me perguntem, me mande o WhatsApp, podem me mandar um e-mail e me avisem no WhatsApp. Prof, te mandei um e-mail, tá bom? Vou encerrando por aqui.